Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, que é o professor Alan Delavine falando. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá bom? E hoje nós vamos dar início aí ao nosso segundo conteúdo do nosso livro da primeira unidade, nosso primeiro módulo aí, tá bom? Então hoje a gente vai falar de números e a gente vai poder estar entendendo aí um pouquinho até sobre a história dos números. Nós vamos estar vendo aí os números posicionais, então a gente vai estar falando um pouquinho sobre classe e ordem, tá fazendo uma revisão na verdade, que vocês já viram isso aí lá no quinto ano, tá? Então vamos dar início. Em seguida a gente vai estar vendo também um vídeo que explica aí um pouquinho da história dos números, muito interessante aí para vocês estarem observando, tá bom, gente? Então, como eu falei, a gente vai estar falando sobre os números, e aí os números eles estão em nossas vidas, tá bom? Segue aí alguns exemplos de como a gente pode perceber aí que os números eles estão presentes aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, ao nós irmos no supermercado mesmo, os números eles aparecem a todos os lados, para todos os lados. Nas prateleiras, nós temos aí a representação dos preços dos produtos. Nós temos aí a numeração dos caixas, tá certo? A própria máquina registradora lá, onde vai estar calculando aí, então a gente vai estar observando aí a presença de números em várias coisas, numeração dos setores da loja, enfim. Nas cartas, hoje a gente já não utiliza tanto essas cartas como antigamente, mas aí a gente pode estar percebendo aí que nas cartas aparece o CEP aí, que é o correspondente ao código, né, de endereço postal. Então vocês vão estar percebendo aí que toda rua ela tem um CEP, que é o seu código. E hoje o pessoal já não tem esse costume de estar enviando carta, mas a gente ainda recebe as nossas faturas, entre outras coisas ainda, a gente acaba recebendo aí algumas correspondências, e para essas correspondências chegar é necessário que tenha lá discriminando o CEP, tá bom? Telefone. Telefone ele tem números tanto na sua configuração, tá certo? Como os números, esses códigos aí, que é uma coisa pessoal, tá certo? Então cada um tem um número de telefone do seu smartphone, seja qual for o seu aparelho. Antigamente, quando não se utilizava esse tipo de tecnologia, nós tínhamos os telefones fixos, que também a gente poderia estar ali observando os números presentes, tá certo? Temos aí também o número da nossa casa, então também é um exemplo aí como os números eles estão presentes no nosso dia a dia, que é um código, tá certo? Cada casa ela vai ter seu número aí. As placas, a gente está vendo aí, ó, as placas de carros, de veículos de uma maneira geral, então é expressa aí por letras e números também. Os telefones, falamos dos telefones, das placas, cartas, supermercados, números das nossas casas e os relógios também, pessoal. Os relógios aí, ó, tem um exemplo de um relógio de parede, então tá expressando aí os números, as horas, tá certo? Os minutos também. Então a gente observa que esses números eles estão ao nosso redor, estão em nossas vidas constantemente, e a gente utiliza eles para fazer agrupamentos, para gerar um código, utilizamos eles nas horas. Então os números eles são muito importantes aí na nossa vida, tá bom? Então a gente utiliza os números aí para expressar ordem, quantidades, medidas e códigos. Aí a gente vai entender cada item desse aí um pouquinho. Observem aí que ordens nós temos: primeiro, segundo, terceiro. Então, por exemplo, nos campeonatos de artes marciais ou futebol mesmo, a tabela do campeonato, então lá, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro e assim sucessivamente. Então, esses números eles expressam ordens. Aí temos aí quantidade. Isso aí a gente no dia a dia a gente até fala sempre, né? Tem 10 lápis, na turma aí tem 35 alunos,
tá? Vou comprar 8 laranjas. Então tem várias coisas que a gente expressa aí essa quantidade utilizando esses números. Medidas, nós temos aí as unidades de medidas e a gente vai estar expressando isso também por números. Então eu coloquei aí, ó, 12 metros, 15 quilômetros por hora, entre outros. Então a gente vai estar utilizando isso aí também lá na frente, quando a gente vai estar calculando área. Então a unidade de medida, quantos metros tem minha casa, qual é o perímetro do meu bairro, enfim. E os códigos, como nós falamos aí anteriormente, o CEP, né? A gente vai ter esse códigozinho aí, cada rua ela vai ter o seu CEP. Temos aí o número do nosso apartamento. Também coloquei aí o apartamento número 35, casa que a gente viu anteriormente, que é também um código ali, o número da casa, entre outros. E a gente consegue perceber aí que os números eles são utilizados em ordens, quantidades, medidas e códigos. Seguindo, a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso sistema de numeração. Ele é chamado de um sistema de numeração indo-arábico, tá bom? Por que isso? A gente vai entender o porquê que o sistema de numeração ele tem um nome devido aos povos hindus que inventaram esse sistema perante a necessidade, né, de estar fazendo aí agrupamentos. Então eles inventaram aí esses símbolos, esses números, e quem fez essa transmissão aí para a Europa Ocidental foram os árabes. Então o nosso sistema de numeração ele ficou conhecido como sistema de numeração indo-arábico. A gente também fala que ele é um sistema de numeração posicional. Então entendam aí um exemplo que eu coloquei para vocês aí, porque esse sistema ele é chamado de sistema de numeração posicional. Porque se nós invertermos a ordem aí de algum dos algarismos em uma sequência aí, num número, ele vai estar mudando o seu valor. Por exemplo, aí eu tenho 3 algarismos formando o número 123. Pessoal, observem aí em seguida que eu mudei a ordem. Eu coloquei 3, 2, 1. Então eu coloquei os algarismos em ordem decrescente. Então nós já mudamos aí o valor desse número. Então eu tenho 3, 2, 1 expressando aí, ó, 321. Então esse sistema ele é posicional, porque a partir do momento que a gente muda a posição desse nosso algarismo, eu vou estar mudando o seu valor. Tá bom? Vamos lá. Então a gente vai falar aí, ó, sobre a evolução do sistema de numeração indo-arábico. Percebam aí que ele sofreu bastante alteração aí com seus símbolos, tá? Se a gente voltar aí bastante tempo atrás, lá no início, a gente nem consegue reconhecer o nosso sistema de numeração, pois ele veio sofrendo modificação aí ao longo do tempo. Bom, então ele surge aí há 300 anos antes de Cristo, como nós estamos vendo aí, através dos hindus, e aí você percebe aí outros símbolos, né, tracejados, tem alguns símbolos aí, por exemplo, o 7, ele parece uma interrogaçãozinha. Então, vários símbolos aí, diferente do que a gente conhece hoje. E ele vem sofrendo uma evolução, podemos dizer assim. Lembrando que lá quando ele surge, esse sistema, 300 anos lá antes de Cristo, ele não surge com esse algarismo aí, o 0, tá bom? Só conhecia de 1 a 9. Então, ao passar do tempo, depois só 500 anos depois de Cristo, o nosso algarismo 0, ele vem aparecer aí nesse sistema de numeração indo-arábico, tá bom? Então, essa evolução ela surgiu ao passar do tempo, e aí nós conhecemos aí o nosso sistema de numeração atual, que é formado, como a gente falou aí, por 9 algarismos. Pessoal, temos aí outros sistemas também, sistema de numeração posicional, temos aí o sistema de numeração que a gente vai estar vendo mais para frente, tanto o sistema de numeração romano como o sistema de numeração, só um minuto,
egípcio, tá bom? Falar logo sobre esses dois sistemas, que é o sistema de numeração egípcio e o romano. Então, os egípcios eles têm o seu próprio sistema de numeração e a gente percebe aí que, assim como o nosso sistema de numeração indo-arábico, ele é um sistema de numeração decimal. Utilizando outros símbolos aí, como a gente está vendo aí, peixes, homens. Então, cada um tem uma descrição aí do seu símbolo. Como 1 vai estar representado por um bastão, o 10 vai estar representando como um calcanhar, o 100 já vai estar representando pelo rolo de corda, o 1000 vai estar representando por flor de lótus, tá? Aí temos aí 10.000, dedo de apontar, 100.000, um peixe e 1.000.000, um homem. Então, esse é o sistema de numeração egípcio. E temos aí o sistema de numeração romano, que utiliza as letras que a gente conhece do nosso alfabeto. Então temos aí o I, que representa 1, aí vai 2 Is, 2, 3 Is, 3. A gente vai ver na próxima aula um pouco mais sobre o sistema de numeração romano e vamos ver também as regras que vamos utilizar para podermos estar expressando aí esses números. Temos aí o V, tá? Que é equivalente a 5, temos o X, que é equivalente a 10, L, que é 50, C, que é 100, D, 500 e M, 1000. A gente vai ver que tem algumas regrazinhas aí que a gente vai poder estar utilizando para poder escrever esses números nesse sistema de numeração romana. Voltando aqui um pouquinho, nós vamos falar sobre esse sistema de numeração posicional, tá bom? Então, temos aí as nossas classes e ordens nesse sistema posicional. Temos aí, começando, iniciando essas classes, as classes das unidades simples, temos as classes dos milhares, classe dos milhões, classe dos bilhões e assim por diante. Classe das unidades simples, nós temos nela por ordem as unidades, dezenas e centenas. E aí chamamos aí, unidades, primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem. Quando um número ele tem mais de 3 algarismos, então ele já passa a ser da classe dos milhares, tá bom? Então temos aí unidade de milhar, nas classes dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aí temos aí classe dos milhões, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. A gente vai estar fazendo colocando os exemplos para vocês aí agora, para a gente entender melhor aí esse sistema posicional. Temos aí alguns exemplos. 2.351. Então, se a gente pegar esse número e a gente vai estar observando aí, a gente pode até fazer a decomposição dele. Então, unidades simples. Temos aí uma unidade, temos 5 dezenas, 3 centenas e uma unidade de milhar. Então, a gente vai estar escrevendo aí, 2.351. Em seguida, nós vamos ter aí, 8 unidades, 4 dezenas e nenhuma centena. 3 unidades de milhar, 2 dezenas de milhar, 4 centenas de milhar, nenhuma unidade, 0 unidades de milhão e 3 dezenas de milhão. Então vamos estar lendo isso aí como 30.423.048, tá bom? Seguindo para o próximo exemplo, nós vamos ter aí 5 unidades, 2 dezenas e 0 centenas. 2 unidades de milhar, 0 dezenas de milhar e uma centena de milhar. Temos aí 6 unidades de milhão, 4 dezenas de milhão e 2 centenas de milhão. E aí a gente lê esse número como 246.102.025. Tá certo, pessoal? Então aí vocês vão estar podendo fazer
os exercícios do livro e está determinando aí classe e ordem dos números. Aí a gente tem um ábaco, que é um instrumento muito antigo, tá certo? Hoje ele tem vários modelos de ábaco. Podemos encontrar aí, tanto na internet quanto nas lojas, vários modelos de ábacos. Esses são os mais comuns que a gente encontra aqui. Esse instrumento, como eu falei, ele é bastante antigo, foi utilizado pela necessidade de fazer alguns cálculos matemáticos. Mas nele, eu trouxe ele para vocês aqui, para a gente estar fazendo aí essa decomposição dos números e entendendo melhor como é que a gente vai fazer algumas representações utilizando o ábaco. Então, temos aí, como nós falamos anteriormente, temos o nosso sistema posicional. Então vamos ter aí, ó, unidade, dezena e centena. Essas ordens, elas pertencem à classe das unidades simples. Então temos aí uma representação. E se a gente contar aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas e 2 centenas. Então, vamos ler esse número como 275. 275. 5 unidades, 7 dezenas e 2 centenas. Perfeito. E agora a gente vai aí, ó, outro tipo, né, de ábaco. Nós temos aí o valor de 456.789. E aí a gente vai poder representar ele da seguinte maneira. Lembrando que da direita para a esquerda temos aí a classe das unidades simples, que são as três primeiras aí, ó, unidade, dezena e centena, as três primeiras ordens. E temos aí unidade, dezena e centena de milhar. Então temos aí 9 unidades, 8 dezenas, 7 centenas e 1 unidade de milhar, 6 unidades de milhar, 5 dezenas de milhar e 4 centenas de milhar, formando aí, ó, 456.789 no nosso ábaco, ok? Falamos aí do sistema de numeração egípcio e suas representações, seus símbolos, descrições, e falamos também que ele também o sistema dele é decimal. Sistema de numeração romano, vimos aí as suas representações com letras do nosso alfabeto, e aí a gente vai estar também falando mais um pouquinho sobre o sistema de numeração romano, algumas regrazinhas que a gente vai estar utilizando aí para poder representar alguns valores com esse sistema, tá certo? Pessoal, eu vou deixar agora um vídeo para vocês estarem entendendo melhor tudo que a gente viu agora, essa evolução da parte escrita, dos símbolos, do nosso sistema indo-arábico, desse sistema romano, do egípcio, tá certo? Essa parte onde falei sobre que o nosso sistema é decimal, então usa aí bases 10 para estar sendo representado. E aí a gente vai ver esse vídeo e posteriormente a gente vai se falando. O que acabamos de fazer foi uma contagem regressiva. E para isso, utilizamos números. Números? Mas o que são números? Você sabe por que os números surgiram? E como isso aconteceu? Onde podemos utilizar os números no nosso dia a dia? Por que somar, subtrair, dividir e multiplicar é tão importante em nossas vidas? Vamos conhecer a história dos números? Então, vamos lá! Hoje em dia, onde quer que estejamos, lá estão eles. Os números. São telefones, senhas, os preços de tudo são representados por números. A nossa idade também. Atualmente temos a tecnologia que nos ajuda em várias situações de cálculos. E você sabe onde mais os números são utilizados e por que são tão importantes? Pause o vídeo
E reúna-se com seus colegas e professores, ou até mesmo sua família, e converse um pouco mais sobre como os números estão presentes em nossas vidas. Até já! E aí, debateram sobre o assunto? Então agora vamos ver como era muito antes do surgimento dos números, das calculadoras e dos computadores? Vamos voltar alguns anos, mais exatamente dentro das cavernas. Pesquisas comprovam que há mais de 30 mil anos, os homens já tinham necessidade de contar. Riscos e marcas descobertas em cavernas indicam isso. Entalhar em ossos e pedaços de madeira também era um recurso utilizado. Se você vivesse naquela época e não conhecesse os símbolos numéricos que atualmente estão presentes no seu dia a dia, como representaria as quantidades nas paredes das cavernas? Invente uma forma e compartilhe com seus colegas e professor. Sistema de pedrinhas. Imagine um pastor de ovelhas que saía com seus animais e todos os dias no retorno precisava conferir a quantidade de ovelhas que recolhia. Como fazer tal contagem sem papel nem lápis ou calculadora? Você sabia que cálculos quer dizer pedras? Pois eles usavam pedrinhas. Para cada ovelha, uma pedrinha e pronto. Mas e se forem muitas ovelhas? Onde guardar tantas pedrinhas? Foi pensando nisso que os seres humanos começaram a fazer agrupamentos e, a partir daí, criaram os conjuntos. Por exemplo, uma pedrinha preta corresponde a 5 pedrinhas brancas. Uma pedra amarela corresponde a 10 pedrinhas brancas ou 2 pretas. E a partir de então, tudo ficou mais fácil. Outro recurso muito comum eram os nós em cordas, mais usados para marcar tempo e distâncias. Além disso, temos em nosso próprio corpo instrumentos de cálculo, como por exemplo, os nossos dedos das mãos e, por que não, os dos pés. O sistema mesopotâmico. Mas chegou um tempo em que as pedras e dedos já não eram mais suficientes. A quantidade e variedade das coisas aumentou e alguns povos inventaram novas formas de contar. Com a descoberta de placas de barro na Mesopotâmia, comprovou-se que os suméricos faziam suas contas por meio de símbolos agrupados em um sistema com base 60. Todas as quantidades maiores que 60 eram agrupadas e representadas por um sinal. A posição destes sinais também modificava seus valores. Egípcios e maias. Os egípcios e os maias também criaram seus sistemas numéricos. No caso desses dois sistemas, observamos que eram muito parecidos na forma, pois utilizavam símbolos e figuras, mas eram diferentes na aplicação. Você sabe que os egípcios são muito conhecidos por serem excelentes construtores, certo? E para construir, eles precisavam fazer muitos cálculos. O sistema egípcio era formado por 7 números-chave: 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Cada um era representado por um símbolo. Assim, eles faziam suas contas. Então vamos parar um momento e colocar nossas cabeças para pensar. Você lembra que vimos que o sistema mesopotâmico utilizava agrupamento por 60, não é mesmo? Que tal uma atividade? Então, pause o vídeo e tente descobrir qual era o agrupamento do sistema egípcio. Vamos lá? Até já! Olá! E então, descobriram qual a base do sistema egípcio? Se você respondeu que era a base 10, parabéns, você acertou! O sistema é decimal, pois trabalhavam com grupos de 10 em 10. Existe um outro povo que também utilizava figuras para representar seus números: os maias. Mas apesar da semelhança na forma, este sistema numérico é bem diferente do sistema egípcio, pois os maias utilizavam apenas 3 símbolos: uma concha, um ponto e uma barrinha, e utilizava a base 20. Porém, a grande diferença não estava aí, e sim na inclusão do zero. O zero é o grande responsável pelo sucesso do nosso sistema numérico atual, pois sua posição na escrita dos números ajuda no princípio multiplicativo. Mas o que é o princípio multiplicativo? Observe o número 605. Nele, cada algarismo representa, na verdade, o produto dele de acordo com sua posição. O 6 é igual a 6 vezes 100, centena. O 0 é igual a 0 vezes 10, dezena. E o 5 é igual a 5 vezes 1, unidade. Entendeu?
Então, pause o vídeo e crie, com a supervisão do seu professor, uma atividade para um colega, em que é aplicado o princípio posicional dos números que você acabou de ver. Vamos lá? Gregos, hebraicos e romanos. Os gregos são famosos pelas artes, política e filosofia, mas também criaram um sistema numérico muito eficiente. Uma diferença importante nos sistemas grego foi a utilização de letras para representar números. Além dos gregos, os hebreus também escreviam assim. Mas além dos gregos e hebreus, surgia mais um povo, os romanos. Com suas táticas de guerra, eles dominaram rapidamente as terras e aos poucos a civilização grega deu lugar ao seu império. Com todas estas conquistas, certamente eles tinham muitas contas para fazer e por isso criaram uma forma eficiente de representar os números. Os romanos usavam letras também, mas eram apenas 7. I1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000. E como neste caso, a ordem dos símbolos mudava o valor. Este é um sistema ordenado. VI6 é diferente de IV4. Observe com atenção e você verá que estes números aparecem em vários locais do nosso cotidiano. Verifique no seu entorno, anote em seu caderno ou folha à parte e comente com seus colegas e professor em que locais esses números puderam ser localizados por você. Números orientais. Os chineses são famosos por vários fatores, por serem uns dos mais antigos povos do planeta e por serem muitos. Seu sistema numérico também era decimal e utilizava pequenos traços. Foi descoberto há cerca de 3.000 anos gravados em ossos e pedaços de cascos de tartaruga. No sistema numérico indiano, que é a origem do nosso sistema numérico atual, já era utilizado o zero, que no início era representado por um ovo de ganso. Com a utilização do zero, o sistema precisava somente de 10 símbolos para representar qualquer quantidade. Este sistema se espalhou e logo chegou à Europa, e de lá para o mundo, deixando impressionados muitos sábios e matemáticos. O sistema indo-arábico. O sistema tem esse nome, indo-arábico, porque tem sido criado pelos hindus, indo, e divulgado pelos árabes, arábico. Os números que você já utiliza atualmente já eram representados usando os números hindus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses números, quando colocados em posições diferentes, eles assumem valores diferentes. Veja o exemplo do algarismo 4 em diferentes posições. No número 456, sabemos que o 4 vale 400, 4 vezes 100. Já no número 342, sabemos que o 4 vale 4 vezes 10, igual 40. No número 1004, o 4 vale 4 vezes 1, igual 4. Além de ser mais fácil por possuir uma quantidade pequena de símbolos, o sistema indiano permite calcular rapidamente. O que podemos perceber é que o ser humano, a partir da sua necessidade, principalmente de contar e calcular, criou formas para facilitar tais processos. Será que no futuro outras mudanças podem acontecer? Mas essa é uma história para ser contada daqui a mais uns 1000 anos. Até mais! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí que eu coloquei para vocês, tá certo? Foi um resumo aí de tudo que a gente viu na nossa aula, só que de uma forma diferente. Vou deixar uma atividade aqui para vocês, página 25, 26 e 27, onde vocês vão estar podendo, depois de assistir essa aula, fazer essas atividades. Tudo que a gente falou está lá sendo cobrado no livro de vocês, o material didático. Então, façam as atividades, tá certo? Qualquer coisa, comentem aí, coloquem nos comentários aí as suas dúvidas e aguardem a nossa próxima aula. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês estejam bem, se cuidem e até a próxima.